Isaías alertou sobre Build Back Better. Numa visão sobre o fim de todas as coisas, o profeta Isaías resumiu a história de Lúcifer, mais tarde conhecido como Satanás. Nessa história, ele alerta sobre o plano que os globalistas chamam de Build Back Better. Você sabe em que consiste? Ordem a partir do caos. Hoje, muitas pessoas estão familiarizadas com o termo ordem a partir do caos, que se reflete inclusive no dólar americano. Esta tática dos globalistas também é conhecida como doutrina do choque, sobre a qual escreveu a jornalista canadense Naomi Klein. Ambas as expressões significam que aqueles indivíduos que estão trabalhando para levantar o governo do anticristo querem destruir toda a ordem mundial existente na humanidade e reconstruí-la a partir do caos que causarão. Eles estão fazendo isso desde a base do enlouquecimento do ser humano até todos os aspectos físicos da sociedade. Isso se conecta com o conceito do pássaro fênix. A mitologia de sua religião diz que o pássaro fênix foi queimado, mas ressuscitou das cinzas. Esta suposta ressurreição alude ao fato de que Lúcifer, que foi expulso do céu, levantar-se-á vitorioso e governará o mundo. É por isso que muitos desses agentes de Satanás usam o pássaro fênix em seus logotipos ou representação de linhagens. Todos esses termos expressam a intenção de causar o caos ou a destruição total, devastando toda a sociedade, e criando uma sociedade de acordo com seus interesses. Isso inclui a maneira como a sociedade funciona, a maneira como ela se alimenta e até mesmo a transformação do corpo humano por meio da tecnocracia imposta, que termina com a marca da besta. Build Back Better. Este conceito, que traduzido para o português significa reconstruir melhor, é uma declaração de intenções dos globalistas, que pretendem devastar tudo e, segundo eles, reconstruí-lo melhor. A guerra na Ucrânia é um bom exemplo do que acontecerá quando isto ocorra. Aqueles que causaram este conflito reuniram-se há poucos meses e comunicaram ao mundo a reconstrução do país. Essa reconstrução foi dada a BlackRock, o gigante empresarial globalista, e será paga pelo sangue dos ucranianos e russos, e pelo aumento constante dos impostos dos outros povos. Este trabalho basear-se-á nos conceitos de cidades de 15 minutos ou cidades inteligentes, que o Fórum Econômico Mundial quer impor à humanidade, no marco do que chamam de Quarta Revolução Industrial ou Novo Pacto Social. Estas cidades são realmente cidades-prisões, onde as pessoas terão que fazer tudo a pé num circuito de no máximo 15 minutos de distância, ou seja, cidades-prisão. O termo inteligente refere-se a que esses espaços terão câmeras e sistemas tecnológicos que impedirão que os presos saiam da cadeia. Esta devastação e a subsequente reconstrução melhorada servem o plano para reduzir drasticamente a população, e garantir que o que resta seja tão subjugado que não tenha mais forças para discutir o que estão fazendo os carcereiros que os controlarão nas cidades-prisão. Sereis como Deus. Ao tentar os humanos no Éden, a serpente antiga mentiu para eles, dizendo que seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal. As mentiras mais perigosas e sutis são aquelas que trazem consigo parte de verdade. Ao desobedecer a Deus, o homem conheceu o bem e o mal, mas isso não o transformou num ser divino. O que Satanás escondeu é que Deus conhece o bem e o mal, mas não pratica o mal. Ele sabe que existe como funciona, mas não o pratica. Quando o homem desobedeceu a Deus, ele praticou o mal. Essa é a grande diferença. Deus havia avisado que se comessem o fruto daquela árvore, morreriam. Ele nunca lhes disse que eles se tornariam deuses. Desde esta desobediência ao mandamento de Deus, a humanidade caminha para a autodestruição e, neste momento, está a um passo de alcançá-la. Rompamos as suas ataduras. Em vários trabalhos anteriores falamos sobre o cumprimento do Salmo 2, 1-5, que tem tudo a ver com isso. Nesse texto, vemos que os poderosos do mundo conspiram juntos para desligar a terra do Criador e tomar posse dela e de tudo que nela existe. Não faz muito tempo, um membro de um desses grupos globalistas disse: Deus pode ter criado o universo, mas, no que diz respeito ao planeta Terra, a mensagem do Clube Bilderberg para Deus é simplesmente esta: obrigado, mas de agora em diante nós nos encarregamos dela. A triste realidade para esses indivíduos arrogantes é muito diferente. Não falta muito para que se cumpram os versículos 4 e 5 do Salmo 2, que dizem: aquele que habita no céu se irá, o Senhor zombará deles. Então, lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Em suma, estes globalistas querem tornar-se deuses, como Satanás lhes prometeu, enganando-os. Quando o Senhor se levantar para lidar com eles, eles sofrerão um terrível destino eterno, mas antes que isso aconteça, a humanidade sofrerá muito.
Um poder enganoso. Muitos daqueles que lemos a Bíblia, nos perguntávamos como é que a humanidade permitiria que fosse imposta tal barbárie, já que tudo está contado ali. Hoje pode-se ver, e enfatizo, ver, como isso está acontecendo, e de forma alarmante. Em 2 de Tessalonicenses 2, 9-12, Paulo fala da ascensão do governante mundial e diz que sua vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, e sinais, e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E, por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, ou antes, tiveram prazer na iniquidade. Quanto mais a humanidade se aprofundou no pecado, mais se afastou de Deus, e se expôs a esse poder enganador, que é a base do governo do Anticristo, também conhecido como a Nova Ordem Mundial. Antes que alguém pense que Deus é injusto, analisemos o texto com atenção. Esse poder enganoso tem poder sobre aqueles que serão julgados, porque não creram na verdade e tiveram prazer na injustiça. Tenhamos em conta que quem recebeu a Cristo não passará por julgamento, já que Deus julgou seus pecados em Cristo na cruz. Portanto, este texto fala dos que não serão salvos. O que é crer na verdade? Jesus declarou em alto e bom som que Ele é a verdade, e que ninguém vai ao Pai exceto através dele. Crer na verdade, ou seja, crer em Cristo, é o único caminho estabelecido pelo Pai para sermos salvos. Nunca é demais lembrar estes versículos muito esclarecedores a esse respeito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aqui vemos que a motivação do ser humano para não crer e receber a redenção, é que suas obras são más. Eles não querem vir para a luz para que essas obras não sejam conhecidas. A única razão pela qual as pessoas serão enviadas para a condenação eterna é porque não creram em Jesus Cristo. Aquele que creu foi feito filho de Deus e faz parte da igreja que será arrebatada, antes que Deus derrame sua ira sobre a humanidade. Aquele que não creu na verdade, que é Cristo, tem sobre si o peso dos seus pecados e assim aparecerá diante do trono branco, também conhecido como o julgamento final. A Bíblia diz que ninguém pode pagar o preço do pecado, porque a única coisa que apaga os pecados é o sangue inocente de Cristo. Se o rejeitaram, não terão nada com que pagar pelos seus pecados, e receberão o castigo por isso. Portanto, aqueles que se deixaram enganar por Satanás e rejeitaram a verdade tornaram-se escravos desse poder enganador que os impede de serem salvos. O que é ter prazer na injustiça? Em Romanos 1, 18-32 vemos que a humanidade tem descido uma escada de decadência, que leva diretamente à condenação eterna. Se compararmos o texto com a atualidade, vemos que o ser humano está no último degrau. No final desse texto, Paulo diz que Deus não responsabiliza apenas aquele que comete o mal, mas também aquele que tem prazer nisso. Vejamos um exemplo. Em França, o direito de assassinar bebês em gestação acaba de ser incluído na Constituição, com a desculpa de que as mulheres têm o direito de decidir sobre seu corpo. Cada pessoa no mundo recebeu de Deus o direito de decidir. Esse direito não é exclusivo do sexo feminino. Mas Deus nunca deu a ninguém o direito de assassinar fria e deliberadamente outro ser humano. A ciência deixou claro que, desde o momento da concepção, o bebê já é um ser humano. Portanto, a mulher que decide assassiná-lo, e todos aqueles que fazem parte desse assassinato, inclusive aquele que com ela colaborou para engendrar o bebê, são responsáveis diante de Deus, por mais que a Constituição os isente. Para efeitos de condenação eterna, a lei de Deus tem precedência sobre o que qualquer ser humano diz. Agora vamos para aqueles que têm prazer na injustiça. Sem dúvida, é uma injustiça alguém decidir assassinar outra pessoa, especialmente quando essa outra pessoa está totalmente indefesa. A questão é mais grave se considerarmos que, hoje em dia, é mais fácil do que nunca evitar ter um filho. Portanto, todos aqueles que tanto promoveram e consentiram que este direito diabólico fosse incluído na Constituição da França, estão sendo colaboradores de uma injustiça, e isso lhes trará uma terrível consequência eterna. Não serão salvos do lago de fogo, a menos que se arrependam enquanto podem. Reunindo várias ideias, todas essas considerações nos levam ao seguinte. 1. Existem servos de Satanás que sequestraram o poder no mundo e estão usando-o para dominar a terra e os seres humanos. 2. Para isso, causarão muita devastação e sofrimento à humanidade.
3. Os próprios seres humanos expuseram-se a isto porque rejeitaram a verdade, que é Cristo, e tiveram prazer na injustiça, tornando-se vítimas de um poder enganador que os impede de serem salvos. O que Isaías viu? Deus mostrou tudo isso a Isaías, que contou no capítulo 14 do seu livro. Nesse texto, o profeta relata como será o fim de Satanás, o outrora ungido, formoso e sábio querubim, que se corrompeu querendo ser como Deus, e por isso foi banido do céu. Para o tema que estamos discutindo neste vídeo, quero destacar parte do texto que diz sobre Satanás: levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles. Nesse momento eles verão Satanás como ele é depois da rebelião, um ser insignificante, sem qualquer poder. O restante do texto diz que esse ser derrotado foi quem fez a terra estremecer, quem fez tremer os reinos, que pôs o mundo como um deserto e assolou as cidades. A humanidade ainda não chegou a este ponto de devastação profetizado nesse texto. Esse ápice ocorrerá no marco dessa declaração de intenções a qual os globalistas se referem como Build Back Better, ou ordem a partir do caos. Esta é a nova ordem mundial que dominará a humanidade durante o tempo da grande tribulação. É fruto da obra de Satanás, cuja obra o Senhor Jesus resumiu dizendo que este ser veio para matar, roubar e destruir. A seus cativos não deixava ir. O final desse texto é terrível. Assim age Satanás. Quando consegue subjugar uma pessoa, não abre as portas da prisão onde a coloca. Só existe um poder capaz de resgatar alguém das garras desse ser maligno, e é o poder do Senhor Jesus. Mas, para que alguém seja libertado dessa prisão pelo poder do Senhor Jesus, deve primeiro reconhecer que pecou, que precisa de um Redentor e que Jesus Cristo, a verdade, é esse Redentor, que pagou com seu sangue pelos pecados da humanidade. Se essa pessoa realmente se arrepender e de verdade receber Jesus como seu Senhor e Salvador, então ela terá o benefício do seu poder e será libertada da prisão de Satanás. O poder de Satanás. Nunca devemos subestimar ou superestimar Satanás. Este é um ser derrotado, cujo destino eterno será terrível, que não tem redenção possível. Isso significa que ele é um psicopata, um assassino que não tem nada a perder. A palavra psicopata fala de alguém terrivelmente malvado, frio, calculista e totalmente desprovido de empatia pelo sofrimento alheio. Além do mais, o psicopata se compraz vendo o sofrimento dos outros, porque isso faz sentir-se poderoso, já que esse poder reside em ter o poder de causar sofrimento. Esse ser caído, portanto, conhecido como Satanás, é o ser mais perigoso que podemos enfrentar. Se permitirmos que nos engane, ele poderá causar-nos sérios prejuízos e até levar-nos à destruição. Mas, a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Isso vale para aqueles que creram em Jesus Cristo e foram feitos novas criaturas. No momento em que uma pessoa se arrepende verdadeiramente, Deus a transforma em uma nova criatura. Entre outras coisas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo passam a habitar nessa pessoa e ela fica protegida de Satanás, com um poder contra o qual o inimigo não pode nem poderá jamais, o poder do Senhor Jesus. Este também é um bom ponto para lembrar que Satanás é uma criatura e, portanto, não é do mesmo gênero divino. Isso significa que ele não possui os mesmos atributos do Criador, como onisciência e onipresença, por exemplo. Portanto, Satanás não pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, nem conhece todas as coisas. Embora em seu estado como Lúcifer ele tenha sido sábio, a Bíblia não revela como sua mente poderia ter sido prejudicada pelo pecado. Ele também conhece a Deus, a Bíblia e os seres humanos. Isso significa que é capaz de enganar os seres humanos, inclusive aqueles que conhecem a Bíblia. Ao crer em Satanás, o homem lhe concede o domínio sobre o seu livre-arbítrio, que é um dom que Deus deu a cada pessoa. Se uma pessoa crê nele e age como Satanás lhe sugere, ela vai para a prisão e Satanás nunca abre as portas para ela. Por enquanto, Deus permite que isso aconteça porque ele respeita o livre-arbítrio que deu ao homem. Desta forma, todos os que rejeitaram a verdade e tiveram prazer na injustiça estão expostos a esse predador e ao seu poder enganador. A mentira é o oposto da verdade. Essa mentira é a base do poder de Satanás sobre os seres humanos, como já dissemos. Portanto, o importante não é que mintam para você, mas que você acredite. Como encontrar a verdade? A Bíblia nos revela Jesus Cristo, que é a verdade. A Bíblia toda nos conta, em detalhe, o esforço que Deus fez para redimir os seres humanos das garras de Satanás.
Isso inclui que, quem recebe Jesus Cristo, tem o privilégio de receber o Espírito Santo, que veio, entre outras coisas, para nos guiar em toda a verdade e nos lembrar de tudo que Jesus ensinou, para que não tropecemos ou sejamos enganados. Ser livre de engano está, portanto, nas mãos de cada ser humano. O fim do tempo que Deus deu ao homem para buscar a redenção em Cristo e receber a verdade, está prestes a chegar. No momento em que a igreja for arrebatada, a humanidade começará a viver sob a ira de Deus, o que inclui, entre outras coisas terríveis, um domínio irrestrito de Satanás, através do Anticristo. Nesse momento ocorrerá o auge da devastação, a qual os poderosos se referem hoje em dia como Build Back Better, e é aquela sobre a qual Isaías profetizou há 2600 anos. Portanto, cabe a cada pessoa decidir o seu destino eterno. A pergunta para todo ser humano é: você receberá a verdade, que é Cristo, e amará a justiça de Deus ou continuará na prisão de Satanás? Se algo neste vídeo fez você pensar, deixe tudo e vá falar com Deus sobre o assunto. Isso pode mudar seu destino eterno. Que o Senhor Jesus te abençoe. Se você acha que este trabalho é edificante, inscreva-se nos nossos canais de YouTube e Telegram. Não monetizamos as publicações e a única forma de saber que você gosta do material é se você se manifestar dando um like, fazendo um comentário ou inscrevendo-se.